Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1 e o verso de número 24, para nós fazermos leitura da palavra de Deus. Enquanto você vai caçando aí, eu quero fazer os meus agradecimentos, em primeiro lugar, ao nosso Deus, que deu a oportunidade, nos concedeu esta rica oportunidade, nesta incumbência de estar nesta manhã, verbalizando a sua grossante e inerrante palavra de Deus, a concernente ao obreiro desta manhã. Louvar a Deus pela vida do nosso nobre apóstolo Elcio Araújo Dias, é o nosso presidente da convenção, dessa magna convenção, a CMMI, que Deus continue abençoando o apóstolo pela confiança de estar nos entregando essa responsabilidade de estar nesta manhã trazendo esse estudo para a glória de Deus, a sua esposa, Bispa Gessiline, e todo o corpo de obreiros que está à minha retaguarda, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a cada um, o nosso apóstolo Cláudio Bispo Madeira, homem de Deus, que tem nos acolhido naquela cidade de Paraupeba. Quando chega ali eu me sinto em casa, tem um quarto lá preparado, quarto dos profetas. Deus abençoe, e no nome dele, do nosso apóstolo Cláudio, a todos amigos obreiros, pastores, presidente de campo, de toda a região, e pastores local, e pastores, cantores, eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, que estão à minha retaguarda, para a glória de Deus. E nesta manhã, eu quero trazer um estudo, vou estar trazendo um estudo, a quatro características de um obreiro aprovado. Amém? Deus abençoa. Vamos ler a palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Diz assim na palavra do Senhor, recapitulando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 24. E orando, disseram: Tu, Senhor, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual dentre dois tem escolhido. Dentre dois tem o quê? Escolhido. O 25. Para que tome parte neste ministério e o apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe a sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado aos 11 apóstolos. Diga glória a Deus. Foi contado ao quê? Aos 11 apóstolos. Sente dando glória a Deus. Nesta manhã, nós vimos aqui uma história da qual, do início de uma grande jornada, de um grande povo que estava em um período da qual Deus já tinha escolhido o seu povo, e o seu povo neste período da qual estava a ser escolhido dentre aos 11 que estava ali para uma substituição de um homem chamado Judas, a qual aquele que traiu Jesus, da qual ele deu cabo da sua própria vida, e eles precisariam de um homem para ser colocado, para substituir ao seu cargo, ao seu lugar. E nós vimos aqui que os 11 apóstolos, eles entram em uma concordância, entra em uma, como se diz, posso dizer, afirmar, em uma confirmação entre si, entre os seus 11, ele está ali falando agora a respeito que precisaria um, e este um que foi colocado, era um que estava no anonimato, era um que estava, que ninguém conhecia. Eu quero vos falar e te dizer, que você, quando é escolhido e chamado por Deus, você será aprovado não pelo homem, mas será aprovado por Deus.
O obreiro, para ser aprovado por Deus, ele também tem que ser aprovado pelo homem. Mas ainda que o homem não aprova, Deus te aprova, te escolheu, te chamou, te capacitou, vai te ungir para você prestar a um trabalho ao homem, não, a um trabalho na obra de Deus. Mas ao trabalho, a obra de Deus, vai também prestar serviço à sociedade, prestar serviço a um povo, a um rebanho, a uma comunidade, que a comunidade está de olho em nós. A comunidade está de olho em nós, está de olho nos nossos afazeres. Se fazemos o bem, fala. Se fazemos o mal, também será falado mais ainda. Mas o obreiro aprovado, escolhido por Deus, ainda que fala bem ou que fala mal, ele continua prestando continência à obra de Deus, porque aquele que trabalha para Deus, ele é bem recompensado. E eu vejo aqui nas 4 características de um obreiro aprovado. A primeira característica de obreiro aprovado, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 15, ele vai nos dizer: procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonha, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja o quê? Bem a palavra da verdade. É procurar apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. É para apresentar a Deus, não é para se apresentar o homem, mas é para apresentar a Deus como obreiro aprovado. E eu vejo aqui que diante dessa circunstância, este homem da qual nós estamos falando, Matias, ele foi um obreiro aprovado, dentre jogar a qual seria a sorte, a qual seria lançado, e ele foi escolhido, aprovado por Deus, porque Deus conhece o coração, Deus vê o que está por dentro, mas o homem vê o que está por fora. Mas o meu Deus, que conhece o exterior por dentro e por fora, ele aprova em nome de Jesus. Não queira ser aprovado pelo homem. E isso nós temos o conhecimento que Davi, quando foi para ser ungido, nas 3 unções de Davi, a primeira unção que ele recebeu para ser um homem aprovado, para ser rei daquele tempo, ele foi escolhido por Deus o Todo-Poderoso. O homem olhou a estética, mas Deus olhou por dentro do exterior, que pelo homem seria ungido, a qual seria o melhor, qual seria o maior. Mas Deus disse: não, eu escolhi o menor de dentro desta casa da tribo para ser o rei de Israel. Entenda bem que nesta manhã, você que foi escolhido para descer nesta manhã, ao óleo a sua cabeça, ao psicopado, a descer o óleo sobre a sua cabeça, a obreiro, a pastor, evangelista, é porque Deus já te aprovou, é porque Deus já te escolheu. Deus já te viu trabalhando, desde que você estava limpando o banco, desde que você estava limpando a cadeira, desde que você estava trabalhando debaixo do pé de goiaba, como temos o exemplo do nosso apóstolo. Começou o ministério debaixo do pé de goiaba, as pessoas passavam, sorria, zombava, dizia que não ia dar nada, mas Deus já tinha escolhido, já tinha ungido. É por isso que está hoje aqui este grande ministério, porque ele não desistiu. Vai vir luta, vai vir perseguição, vai vir zombaria, mas você não vai desistir. Você não vai parar. Pastor, estão falando mal de mim, não importa. Pastor, estão dizendo que eu comecei debaixo do pé de goiaba. Começou, mas não está mais debaixo do pé de goiaba, para a glória de Deus. Foi assim não, meu apóstolo? É verdade. A gente conhece a história.
Eu conheço um pouco da história, tive 3 anos aqui com ele. Não estou contando isso para engrandecer o meu ego, porque eu quero que eu desapareça e Deus apareça. Eu quero que ele fala e eu ouça. Eu quero que eu diminua e ele cresça. Quando eu cheguei no ministério ADMVC, que é na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vivendo em Cristo, estava colocadas colunas de ferro. O pastor disse: aqui tem vaga ainda para obreiro. Eu vim, preguei pelo um dia. No outro dia eu vim, passei a unir ao ministério. O pastor disse: vambora trabalhar. Eu disse: vambora. Comecemos a fazer caixaria. Fizemos caixaria, levantamos as paredes, fizemos a parte de frente do design da igreja, porque o obreiro aprovado não é só quando ele está com o microfone na mão, é quando está trabalhando que ninguém vê. Deus te vê. Presta o serviço a ele sem querer nada em troca, sem querer nada em troca. Mas os obreiros hoje em dia, que quer ser aprovado pelo homem, ele quer andar de carro bom, de avião bom, até as melhores agendas. Não te preocupa com isso. Quando você está trabalhando, batendo marcha, Deus já te aprovou, vai te exaltar. Oh, glória. Aleluia. A primeira característica de um obreiro aprovado: ele se esforça a fazer o seu melhor no exercício do ministério cristão. Muitos querem uma oportunidade para fazer a obra, mas quando recebe essa oportunidade, querem fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Para você ser aprovado, tem que ter qualidade, tem que fazer com amor. Muitos recebem a oportunidade, mas não querem fazer de qualquer jeito. Tem que prestar serviço à obra de Deus com qualidade. E eu dou a minha própria referência, não querendo ser o melhor, mas saber que eu estou trabalhando para o dono da obra, aquele que tem poder, que manda nos anjos, manda na terra, manda no homem, manda no céu, manda no inferno, e não é mandado, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diga glória. Nós vimos aqui em Jeremias capítulo 48, verso 10: maldito qualquer que fazer a obra do Senhor negligenciamente, mas o obreiro aprovado, ele busca o melhor pela obra de Deus. Ele busca o melhor para onde? Para a obra de Deus. Segura aí. Será que nós temos dado o nosso melhor? Será que nós temos dado o nosso melhor glória, o nosso melhor aleluia, o nosso melhor trabalho na obra de Deus? Tem preocupação de orar, de jejuar, de consagrar, pagar o preço? Ou só dá glória a Deus quando o teu amigo está com o microfone na mão? Só dá glória a Deus quando a tua amiga vai cantar que está com o microfone na mão? Aí disse: eu dei o meu melhor. Você vem aqui, foi para adorar e glorificar e dar honra e continência a Ele, ao Rei da Glória. Dá o teu melhor. Vamos dar o nosso melhor, porque eu me encaixo também dentro desse primeiro pilares, pode dizer, mas assim, dentro dessa primeira característica. Segunda característica de um obreiro aprovado. Característica de um obreiro aprovado: ele busca a aprovação de Deus e não das pessoas. Ele busca o quê? A aprovação de Deus e não das pessoas. É bem de fato que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós vamos ver a história dentro a qual o povo da qual estava vivendo de Atos dos Apóstolos. Houve sim uma revolução, porque as viúvas estavam passando necessidade, mas na sua necessidade se levantaram dentre si os seus apóstolos, os seus discípulos, e reuniram dentre eles e disse: vamos escolher dentre vós 7 varões que são cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que reunidos
se eles, a Bíblia vai nos dizer que eles acataram aquela situação e disseram: vamos ungir Estevão, Filipe e outros mais. Mas a Bíblia diz que quando eles foram ungidos pelo poder da unção do Espírito Santo, eles capacitaram pelo poder da palavra a pregar com ousadia. Os outros três saíram, os outros que saíram de rota, só ficou 2 que foram escolhidos por Deus, por excelência, que fizeram história. Quem, pastor? Foi Estevão e Filipe. Foi os 2 que vieram para a história do memorial. Quer fazer história para o memorial? É algo que vai lembrar para o resto da vida. Nós temos um exemplo de Jesus, que é um exemplo que se fez homem, carne, e veio na terra, cumpriu o seu legado e ficou marcado no memorial. Até no livro de 1 Coríntios, a Bíblia diz que no livro de Coríntios, a Bíblia diz que fazer isso todas as vezes que comer de bebeis, em memória de mim. Ficou marcando para memória, para lembrar. A tua história também vai ficar marcada para esta geração. Vai ser uma história impactante, porque você tem essa característica de um obreiro aprovado. Ele busca a aprovação de Deus e não das pessoas. Muitos obreiros ficaram no ministério porque buscaram a aprovação dos homens, não de Deus. Muitos ficaram para trás. Foi o que eu falei aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Foi escolhido dentre vós os 7, mas os outros ficaram para trás. Apagou a história, só continuou os 2, Estevão e Filipe. Foi os que apareceram, foi os que permaneceram. Você é dos que permanece ou dos que rega? Você é dos que permanece ou recoa? Você é dos que vai ou dos que fica? Eu prefiro ser dos que vou do que com os que fica, porque a Bíblia diz: olhando para trás, esquece-me de todas as coisas, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da sabedoria, que é Cristo, que é o Rei dos Reis. Ah, está caído, eu vou lá, vou buscar ele. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Nesta manhã, segunda característica que eu falei, de um obreiro aprovado, ele busca a aprovação de Deus. Ele busca o quê? Aprovação de Deus. A terceira característica de um obreiro que seja aprovado, ele é um obreiro exemplar de caráter e de respeito. Ele é um obreiro de quê? Exemplar, de respeito, de caráter. Ele compra e paga. Ele faz o seu negócio e cumpre. Tem vergonha na cara. Ele diz de respeito e de que mais? Ele é um obreiro exemplar. Ele é o que? Um obreiro exemplar. O que é um obreiro exemplar? As qualidades de um obreiro exemplar: de caráter e de respeito. Quantos mau caráter andam aí de picareta em cima do altar? E tem carta de obreiro, tem carta de pregador. Não é exemplar, é mau caráter. Sai da igreja, vai beber vinho. Sai da igreja, vai para boate. Sai da igreja, vai gastar até oferta com aquilo que satisfaz o desejo do coração. É mau caráter. Olha aqui, ele é um obreiro que de caráter e de respeito na família, mesmo sabendo dos desafios que educar os seus filhos no caminho do Senhor. No tempo que vivemos, ele tem isso como prioridade e do cuidado com o seu casamento, pois ele sabe que a família
e é a parte mais importante do seu ministério. Que a sua família é a parte importante do seu ministério. O obreiro que não cuida bem da sua família, como ele vai poder cuidar da obra do ministério que Deus vos entregou? Sem respeito, sem responsabilidade, sem caráter, passa na rua, fica dando psiu para a mulher, passa na rua, ah, meu Deus do céu, eu vou falar, orar para calabaia, sem respeito, sem caráter. Tem que ser exemplo, ensinar os seus filhos no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar. Ter referência. Homem de uma mulher só. Quem é ele? É o apóstolo Cláudio, casado com a bispa Gleice, né? Ou seja, um sem caráter, sem respeito, que não trata bem a família, que sai para pregar, tira a aliança do dedo, sai para pregar, começa a navegar nas redes sociais. Oh, glória! Tem uma coja de raça ruim, eu vou falar, porque a minha língua não foi queimada com papa, como disse o pastor Célio ontem. Eu falo porque Deus, se já mandou, e se Ele mandou, está mandado, está falado, Ele se responsabiliza. Sai para pregar, namora lá fora. Eu vejo aí na minha caminhada, desses 8 meses que eu estou só na itinerância, eu já tenho a qual 19 anos de crente. Eu já vi obreiro que prega que sai fogo no altar, mas quando sai da obra do altar, vai para cachaçanda, ele procura alguém, ele vai até noivar. Eu já vi obreiro que já noivou com a mulher dele em casa e noivou com outra na rua, na igreja, enganando, mau caráter. Você ainda não viram isso aqui não, né? Não tem Canaã não? Só de Eldorado para frente. Só de Eldorado para frente. Sem caráter. Ainda diz, eu não sou tuberculoso para me comer só em um prato só. Pois fica desse jeito que tu vai morrer. Irmão. Ainda diz, ainda tem um de repente. Que obreiro é esse, irmão? Sem caráter, sem respeito, trata mal a esposa, bate na esposa, espanca. Não seja espancador. Mas também tem obreira também que é valente, quer ser valente. Diz que ainda diz que é obreira. Se eu espero ele com cabo de vassoura de trás da porta. Hoje ele me paga. Hoje o pau vai cantar aqui. Rapaz, o negócio está bom aqui, ó. Tá em cima do altar, tem até água de coco, apóstolo. Deus é fiel. Diga glória a Deus. Eu falo mais. Obreiro aprovado, ele busca essa aprovação de Deus. Ele considera toda mão de obra executada com serviço prestado ao Senhor. Devemos trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão. Só trabalho na obra se me pagar. Quanto é a diária, apóstolo, que tu paga? Aí o apóstolo disse, não, meu filho, aqui é pela fé. O obreiro aqui a gente faz a obra pelo amor. Ele disse, não, dá não. E aí lá em casa como é que fica? Tem que trabalhar sabendo que Deus é o seu patrão, não querendo que você seja escravo do seu apóstolo, mas sabendo que você vai receber a recompensa de Deus. A recompensa vem de Deus. Isso aqui eu tinha pulado, eu estou só voltando para eu poder falar, porque eu tenho que falar isso. Diga glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8: mas se alguém não cuidar dos seus
principalmente da sua família. Nega a fé, é pior do que o infiel ou é pior do que o ímpio? Tem que cuidar bem, foi o que eu falei ainda agora. É pior do que o infiel. Então nós, eu e você, temos que termos esse requisito, cuidar bem. No terceiro tópico que eu estou falando, Noé e Jó são exemplo de grandes homens de Deus que cuidaram muito bem da sua família. Homem de uma só mulher, que fazia papéis de sacerdotes e no meio da sua família deixaram o seu legado. Foi o que eu falei ainda agora. Homem só de uma mulher só. Temos exemplo como Noé e Jó, homens que trazeram exemplo diante da sua família. Construiu a arca cuidando para que a sua família não fosse morta. A sua arca todos os dias tem que estar cuidando para você estar com a sua família. Jó, ele prestava a qual sacrifício aos seus filhos, mesmo sabendo que ele errasse, mas ele dizia: Senhor, se os meus filhos têm pecado contra ti, perdoa, e prestava sacrifício pela família, pelo filho. Oh, glória. Temos aqui também, depois disso, o Senhor a Noé: entra na tua arca, tua casa, entra na arca, tua casa, a arca, porque tinha visto que o justo diante de mim nesta geração. Ele ainda falou para Noé: entra tu e tua casa, tua família, porque eu tenho visto que tu tens sido o quê? Justo. Tem sido o quê? Justo. Vamos correr, irmão, em nome de Jesus. Noé foi um homem fiel, justo, pois isso, sua família foi perseverado do dilúvio. A partir dos seus filhos, o Senhor, a partir de seus filhos, o Senhor reprovou a terra. Reparou o quê? A terra. Diga glória a Deus. E ainda deu oportunidade para ele. Então, quando nós andamos na nossa fidelidade, Deus sempre está nos abençoando. Deus sempre está o quê? Nos abençoando. Então seja fiel. Seja fiel no pouco, que Ele vos colocará sobre o muito. Ser fiel no dízimo. Ser fiel nas suas ofertas. Ser fiel no teu casamento. Ser fiel no seu pastor. Tem obreiro aí, irmão, que diz que é obreiro, foi consagrado, ungido na casa do Senhor e te titulou como obreiro, tem a carteirinha, mas quando ele vai para uma agenda, ele não pede permissão para o seu pastor. É obreiro infiel, sai sem a bênção, sem a permissão, sem a cobertura espiritual. Isso se chama infidelidade. Mas o obreiro que é aprovado por Deus anda na fidelidade. Se ele for viajar, se ele for pregar, ele liga e pede a bênção do sacerdote, do apóstolo, do pastor, do obreiro que está na responsabilidade do cargo da igreja. Eu falo ou não falo? Oh, glória. Diga aleluia. Deus é fiel. Deus seja louvado. Deus é fiel. E nesta manhã que estamos aqui, é forte. E nesta manhã, Jó, além de orar pelos seus filhos, pois é um grande exemplo de fidelidade, lealdade, honestidade, integridade. Sua convicção era inabalável. O obreiro tem que ser fiel. Jó, a Bíblia diz no capítulo 1, Jó debalte, a Bíblia diz que houve uma reunião
entre os filhos de Deus, e Deus ali naquele dia veio para ter também andar, e veio Satanás, e olhando Deus, viu Satanás. Satanás olhando para Deus e tem dito: tem visto o teu filho Jó? Ele disse: tem visto, fiel, íntegro, temente e que se desvia do mal. Será que Deus hoje pode olhar do céu e dar testemunho e dizer: tem visto, o Antônio é íntegro, fiel, temente a Deus e se desvia do mal, para dizer na cara de Satanás, e Satanás ainda olhar e dizer: mas deixa eu pelo menos tocar nele, para que ele acaba tudo e venha te negar. Jesus, o Todo-Poderoso, ali na cruz, não negou a morte de cruz, mas ele olhando também naquele dia para Jodebalde, fiel, temente, reto a Deus, ele disse: vai e toca em tudo que ele tem, em nome do Rei da Glória. A Bíblia diz que Jó se prostrou na presença do Rei da Glória. Deus testemunhou de Jó. Será que o meu testemunho vai alegrar o coração de Deus? Será que eu tenho sido obreiro desaprovado, mau caráter, sem testemunho, covarde, pilantra, prostituto? Não, será o obreiro aprovado para a glória do Deus vivo, que anda na integridade, fiel. Diga glória. Mas na sociedade ele dá bom testemunho onde estiver, a ponto que para falar mal dele as pessoas terão de mentir. Ele dá bom testemunho na sociedade, as pessoas que darão testemunho dele. Não é ele que tem que andar batendo no peito: eu sou o cara. Eu sou o cara, né? É as pessoas que vão testemunhar. Quem é ele? É o apóstolo Araújo Dias. É o Araújo Dias, homem de Deus, homem abençoado. Rapaz, pode contar com ele. Ele disse que vai te ajudar, falou. Então pode contar, irmão. É como se disse que vai ajudar e outro não ajuda. Diga graças a Deus. Olha só, já estamos encerrando, tá bom? Me deram aqui alguns minutos e eu quero ser o máximo para me fazer um resumo dessa apostila. Ela é grande, irmão. Ela é muito grande, não dá de fazer o resumo todo aqui dentro de poucos minutos, mas eu vou fazer o máximo aqui. Olha aqui, ele é o que? Bom testemunho aonde estiver, ao ponto que as pessoas dão testemunho dele. Veja o que diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Em tudo te dá porque exemplo a boa obra na doutrina, demonstrando instruções, gravidades, sinceridade, lhes desejo, são irrepreensíveis, para que não deve ser envergonhado, não tendo nenhum mal que dizer de você. Quando o apóstolo Paulo está dando a instrução no capítulo de Timóteo, de 2 Timóteo, o capítulo 2, o verso 15, ele está dizendo para Timóteo: procura apresentar, sim ou não? Ele está dando uma instrução para que ele pudesse se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Ele está dando instruções como filho na fé dele. Ele está instruindo, ensinando. É por isso que a igreja hoje tem que estar instruindo, ensinando, para que possa se tornar um obreiro aprovado. Aprovado por quem, pastor? Pelo homem? Não, por Deus. Título, a Bíblia diz que no livro de Atos, capítulo 2, no verso 26, que é finalizando, que voltando foi contado com os 11 apóstolos. Ele foi colocado dentre os 11 apóstolos. Na escala começa como diácono, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, e depois o que? Pastor, né? Depois bispo, e depois o que? Apóstolo. Então ele foi escolhido e aprovado por Deus entre os seus
apóstolo. Aqui serão consagrados nesta manhã, eu não sei, bispo, apóstolo, obreiro, diácono, presbítero, pastor, evangelista, bispo, apóstolo. Então temos nós saber que essa responsabilidade eu tenho que estar apto a exercer ao cargo. A exercer o cargo, como chama hábito, quando você ficha em uma empresa, que você faz todo o procedimento de toda a bateria de exame. Se você não passar em todos os exames, vai ter algum dos seus exames que vai estar o nome na inapto. Inapto está dizendo, você não está aprovando a exercer a carga, horário e função do seu trabalho. Na obra de Deus também tem que estar apto a exercer a função da carga, ou seja, o chamado que Deus me escolheu e me chamou para exercer esta função. Tem obreiro aqui nesta manhã que está se sentindo inapto ou apto. Pense na tua mente agora, reveja os seus conceitos, reveja a sua vida, faça uma reflexão. Se eu fazia, eu não faço mais. Se eu cometia, eu não cometo mais. Se eu fazia, eu vou, a partir de hoje, eu vou melhorar, eu vou ser lapidado por Ele. Vamos para o quarto. Ele é obreiro, ele é obediente à sua liderança, tanto perto, longe da liderança. Foi o que eu falei ainda agora, tanto perto como longe. Se estiver perto, ele vai lá, pastor, eu quero fazer isso aqui, ora por mim, me abençoa. Pede a orientação, ele é obediente. Se diz, meu filho, é para tu estar 5 horas da manhã na oração das 5. Eu vou entrar nas das 6, tu ora das 5 às 6, eu sou das 6 às 7. Chega lá, o obreiro não está. O obreiro não foi, nem se justificou. É o quê? Desobediente. É desobediente. O que tem, irmão, de obreiro desobediente aí? Tem as carradas. Rebelde. Se o pastor fala com ele, se alterar um pouco da voz para ele, para corrigir ele, para disciplinar ele, ele disse, hoje o pastor parece que está endemoniado. Quem está endemoniado é ele, que não aceita a correção. Tem obreiro valente, né, apóstolo Cláudio? Se bater o pé, falar grosso com ele, no outro culto ele nem vem. Disse, não vou lá não, porque o pastor para corrigir ele, o abençoado, para ser mais abençoado, ele não quer, não respeita, não é obediente. Então vamos ser o que também? Tem que ser o que? Obediente a Deus e obediente à sua liderança, obediente ao seu pastor, em nome do Rei da Glória. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não nas minhas presenças, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação, com também o temor e o tremor de Deus. Provérbios capítulo 2, verso de número 12. Está aí a dica para sermos um obreiro aprovado. Diga aleluia. Ele não sente inveja dos outros obreiros quando estão se destacando. Ao contrário, ele se alegra com o crescimento dos outros obreiros. Também não tem que carregar a inveja. A inveja é pior do que obra de feitiçaria. Tem que estar alegre quando o teu parceiro foi escolhido para ser apóstolo. Tem que regozijar na alegria com ele. Não seja invejoso, porque o que tem de pessoas como aquele filho
filho, chamando o filho pródigo e chamando o seu filho que era da casa. Quando o seu irmão pródigo chegou, ele ficou ali muitas das vezes zangado, com inveja, e disse: mas Senhor, tendo esse teu filho gastado tudo e agora vem, tu faz isso para ele, dá-me também uma novilha. Ele disse: meu filho, tu está tanto tempo aqui em casa, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, então não tem que ter inveja, não tem que ter biquinho, não tem que ter cara feia, se alegra com ele também. Eita glória! Se alegra também, não seja invejoso. Em 1 Samuel, capítulo de número 18, capítulo de número 18, vamos falar também. E as mulheres cantavam uma para outra, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares. As suas dezenas de quê? De milhares. Então nós vamos ver que elas estavam cantando e ele estava o quê? Com inveja, Saul. E Saul foi rejeitado por Deus. Seja aprovado por Deus, que Deus te abençoará. Diga glória a Deus. Último característica de um obreiro aprovado: ele ama a palavra de Deus e tem como seu manual de regra e fé prática. Todas as pessoas precisam da direção. Então ama a palavra de Deus, tem a palavra de Deus como regra e prática cristã, que todas as pessoas vão te procurar para você dar ensinamento, conhecimento e dar um conselho. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Então o obreiro que tem essas qualidades, ele será bem sucedido no seu ministério. Nós vimos aqui que este homem chamado Matias, ele teve o seu ministério aprovado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, porque ele estava escolhendo, ele escolheu você nesta manhã. É um escolhido de Deus para estarmos aqui, que conhece a palavra, sabe de quantos capítulos e versículos tem a palavra de Deus, sabe em todos os desenhos, sabe em todos os momentos, porque a Bíblia, ele é um livro, mas ele é um livro que é chamando a palavra de Deus. Mas se ele permanecer aqui fechado, não estudar, não ser a palavra de Deus, será um obreiro desaprovado. O obreiro aprovado tem que conhecer também a palavra de Deus. Tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, tem 1889 capítulos, tem também 31.105 versículos, tem 1.845 vezes dizendo: Jesus está voltando. Seja aprovado por Deus nesta manhã. Que Deus o abençoe, que Deus o fortalece, que Deus conceda a graça e o poder do Espírito sobre você, que repousa com a unção do Espírito, que repousa com a unção do Espírito de sabedoria, de obediência, de intrepidez, de sabedoria. Em nome de Jesus, repousa sobre a tua vida, repousa sobre a tua vida, em nome de Jesus. Espírito de Deus, repousa nesta manhã sobre cada vida, cada pessoa, cada obreiro, cada pastor, cada ministro da tua palavra, com a unção do conhecimento, com a unção e revelação do teu Espírito. Será aprovado pelo Senhor, testemunho pelo Senhor em todo território, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu devolvo o microfone na rica oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus.